Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal do Will e hoje eu tenho uma notícia que pode ser encarada como positiva ou encarada como negativa, né? Depende muito do seu tipo de investimento e como que você pensa, né, sobre o dinheiro, como que você acredita, quais são suas crenças aí com o dinheiro para essa notícia ser negativa ou positiva. Então hoje a gente vai falar sobre por que as ações estão despencando, por que o mercado de renda variável aí está despencando, o que está acontecendo com a economia mundial que está fazendo essa queda absurda acontecer aí nos últimos meses, beleza? Então vou te pedir antes da gente começar o vídeo de hoje para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, clica no sininho aí também para ajudar a gente a fazer o canal crescer. Se inscreve no canal se você não é inscrito pra gente bater os 1000 inscritos aí nesse ano e vamos para o vídeo de hoje, para essa explicação que eu elaborei para vocês. Galera, como vocês podem perceber, a bolsa ela vem caindo aí, ela já bateu 120 mil pontos e agora ela está próxima aos 100 mil pontos, então uma queda bem forte, como vocês podem perceber. E eu vim aqui hoje explicar para vocês os principais motivos disso estar correndo e por que a bolsa cai, né? Então por que ocorrem essas quedas tão drásticas e por que a gente não deve se preocupar tanto assim com elas. Temos que estar de olho, mas não devemos ficar extremamente preocupados ou agoniados a ponto de nos desfazer das nossas ações. Então o que acontece é que o mundo está vivendo um momento muito crítico. A gente veio de 2 anos de pandemia, onde os governos tomaram várias decisões aí durante esses 2 anos. Nesse período, podem ter sido consideradas decisões corretas ou decisões erradas, depende muito do seu modo de interpretar, mas foi injetada muita grana na economia em formato de incentivos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, foram injetados trilhões de dólares na economia. Aqui no Brasil, alguns bilhões de reais também foram injetados na economia em formato de auxílios aí para que a população não ficasse passando fome ou quem perdeu o emprego não ficasse muito quebrado aí nesse período de pandemia. Mas se isso foi positivo, se o governo deve ou não interferir dessa forma, é uma decisão que a gente tem que pesar aí e balancear na nossa cabeça, né? A opinião de cada um mesmo, se isso foi positivo ou negativo. O que de fato ocorre é que isso gera consequências, né? Então, independente de você gostar, de ser necessário ou não, isso gera consequências para a economia global e mundial. E uma dessas consequências é que quanto mais dinheiro a gente injeta na economia, mais poder de compra as pessoas ganham sem trabalhar. Então, com esse dinheiro, que é um dinheiro que não existe, que não foi gerado pela economia, não teve uma compra, uma venda, um lucro para se criar dinheiro de fato e um dinheiro valioso, onde empresas se valorizaram, por exemplo. O que acontece, inclusive um bom momento da bolsa ano passado que a gente viveu aí, foi porque tinha muita grana na economia e as pessoas consumiram muito mais. Então aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa que ganhou auxílio emergencial, muitas vezes ela ganhou mais do que ela ganhava quando ela estava trabalhando antes desse período de pandemia. Então ela botou esse dinheiro de volta na economia, indo em restaurantes, comprando coisas que ela talvez não compraria, numa Magazine Luiza, numa Via Varejo, em lojas de varejo aí, gastando bastante. A partir do momento que esses incentivos começam a ser reduzidos, as pessoas consomem menos, mas esse dinheiro já está no mercado de qualquer forma e ele gera aí uma inflação. Então a gente teve uma demanda muito grande, a produção continuou igual, então temos menos produto e mais demanda. Tendo mais demanda, os produtos sobem de preço. Isso é um apenas dos pontos que fez com que o preço das coisas aumentasse. E se o preço das coisas aumenta, gerando inflação, as pessoas perdem poder de compra. Quando você perde poder de compra, você deixa de consumir com besteira, digamos assim, com coisas que não são essenciais para a sua vida, você deixa de consumir e passa a consumir somente o essencial. Com muita gente consumindo somente o essencial também começa a ter mais demanda do que oferta. Então, mais pessoas querem o essencial e as empresas precisam suprir isso de alguma forma. Se elas não têm capacidade para aumentar a sua produção, elas acabam aumentando os preços. Isso é a nossa querida inflação, né? É o aumento de preço dos produtos. Quando a gente deixa de consumir, por outro lado, aqueles produtos que não são tão necessários assim, essas empresas elas param de ter o lucro que elas tinham antes. Então as margens dela espremem porque não está tendo tanto consumo e elas param de crescer. Uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, ela tem o seu valor intrínseco ali, ela tem baseado no lucro dela. Então se o lucro cresce, se é uma empresa que a longo prazo vem crescendo consistentemente, o preço da ação dela também vem crescendo consistentemente. No curto prazo existe muita especulação e o preço das ações cai e sobe com muita força, muita volatilidade. Porém, no longo prazo, o que importa para o investidor é essa empresa ser lucrativa e gerar dinheiro, gerar lucro, gerar dividendos para aquele acionista ali. Se essas empresas estão diminuindo suas receitas, diminuindo suas margens de lucro e estão com problemas aí no mercado, o que acontece é que o investidor acaba vendendo a sua ação, né? Porque ele não está vendo um caminho legal ali para a empresa,
principalmente os investidores imediatistas, tá? Que são a grande maioria deles. Mas os investidores acabam vendendo as suas ações. Quando eles vendem as ações, o preço cai, né? É assim que funciona o mecanismo de compra e venda de ações. Se tem muita gente querendo comprar, muita demanda, né? A oferta não é tão grande assim. Se eu quero vender e tem muita gente querendo comprar, eu vou botar um preço mais alto. Então o preço da ação sobe. Se tem pouca gente querendo comprar e muita gente querendo vender, o preço da ação despenca, porque tem pouca gente querendo comprar, como eu nesse momento estou aproveitando para comprar ações a preços baixos, né? Se tem um tênis lá que ninguém quer comprar e é um tênis que eu sempre quis, eu vou esperar ninguém querer comprar e comprar ele muito mais barato do que na época que ele foi lançado, por exemplo. E é exatamente assim que funciona o mercado de ações, então não tenho por que se preocupar tanto com essa queda. Além desse momento pós-pandêmico, com muita grana injetada na economia e os preços das coisas subindo, consequentemente o consumo diminuindo e também com os governos parando de pagar tanto auxílio assim, as pessoas tendo que voltar a trabalhar, às vezes diminuindo sua renda, isso está diminuindo o consumo. Além desse ponto, né, que foi toda essa explicação que eu dei para vocês, a gente está vivendo uma guerra internacional lá na Europa, né, no leste europeu. Então, nessa guerra ali que está rolando, tem um dos países que está envolvido, que é a Rússia, que tem uma das maiores produções de petróleo do mundo, né, além de distribuir gás para a Europa inteira. E o que isso interfere na economia mundial? Pô, o que eu tenho a ver com a Rússia? Por que o preço nas coisas está subindo aqui no Brasil? Por que as empresas estão caindo na bolsa de valores? Quando a gente tira um dos maiores players de petróleo do mundo da cena global, o petróleo fica mais escasso. Né? Então a Rússia ela parou de comercializar o seu petróleo com países da OTAN e além disso esses países deixaram de comprar em forma de boicote, né? Não estão negociando com a Rússia. A OTAN aí tem os maiores países do mundo, as maiores economias do mundo, são afiliadas aí à OTAN, com exceção da China, né? Mas tem uma grande força no cenário mundial e esses países todos deixaram de negociar com a Rússia. Outros países, por consequência, vão atrás da OTAN e também deixam de negociar para não ficar de fora desse boicote aí, porque querendo ou não, o pessoal está querendo aí evitar a guerra sem criar mais guerra, né? Então, através de meios pacíficos, pode ser legal, pode não ser legal, cada um tem sua opinião aí de se isso vai ser funcional ou não, mas o que de fato ocorre é que diminuiu o petróleo em circulação no mundo, principalmente aqui no Ocidente, e com essa diminuição, o preço das coisas sobe. Por quê? Tudo aqui no Brasil, principalmente, é baseado a gasolina. A logística, ela é feita de caminhão, ela é feita de navio, ela é feita de avião. Então, tudo está baseado em combustíveis. E esses combustíveis, eles necessitam da matéria-prima, que é o petróleo. Se tem menos petróleo e todos os países do mundo continuam querendo comprar, é claro que o petróleo vai aumentar o preço, porque quem está vendendo esse petróleo vai vender para quem está pagando mais. Então, o preço mundial do petróleo sobe. Com essa alta mundial do petróleo, ela reflete em todos os outros produtos. Então, o cara que transporta o arroz, ele vai gastar mais para transportar o arroz até o supermercado, ou até a fábrica que vai empacotar, ou até a sua casa. Se você pedir por delivery, por exemplo, os custos de deslocamento aumentaram. Com o custo de deslocamento maior, o vendedor vai repassar esse custo pro consumidor, né? Que é você. Então, se você está comprando alguma coisa de alguém que produziu, ele teve um custo alto e ele vai acabar repassando esse custo dentro do produto dele para você, o que gera ainda mais inflação também e uma alta maior nos preços. Com relação a ações e empresas, o que acontece? Os custos dessas empresas aumentam. Então, se ela tem muito custo logístico de avião, de carro, de caminhão, se tem um custo logístico muito grande, esse custo ainda aumentou agora com o aumento do preço dos combustíveis fósseis, né? Então é isso que também está impactando bastante o preço das coisas, que gera mais inflação. Quando a gente tem inflação, principalmente aqui no Brasil, que a inflação está super alta, está batendo a casa dos 12%, o que ocorre é que o governo, para tentar se proteger e para tentar reduzir a inflação, ele aumenta a taxa de juros. Com esse aumento de taxa de juros, o que ocorre é que as pessoas acabam consumindo menos, né? A gente consome menos porque o crédito, o dinheiro fica mais caro, né? Se o dinheiro está mais caro, a inflação está mais alta e mesmo com esse aumento de taxas de juros, não conseguimos reduzir a inflação, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Consequentemente, os produtos da renda fixa tornam-se mais atrativos. Por que eles se tornam mais atrativos? Normalmente, os produtos da renda fixa seguem a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Tem vídeo aqui no canal explicando exatamente como é que funciona a Selic, você vai encontrar por aqui. Mas o que acontece de fato é que, com a Selic aumentando, os produtos da renda fixa passam a pagar mais e eles passam a ser mais interessantes para o investidor. Por que eu vou correr risco com ações, com fundos imobiliários, com ações internacionais, se eu consigo diminuir meu risco, investir com mais segurança, para longo prazo,
com taxas de juros e prêmios super altos. Então a gente está encontrando aí produtos da renda fixa pagando 15% ao ano, né? 15% é um valor excelente. A gente fala que uma média de 1% ao mês para investimentos já é muito bom. Então se eu tenho 15% ao ano, para que eu vou correr o risco e investir em renda variável e investir em bolsa? Então muita gente também está correndo e fugindo da renda variável. E isso faz com que as ações caiam. Conforme eu falei para vocês, se as pessoas estão com aversão ao risco e querem vender as suas ações, muita gente vendendo e pouca gente comprando geram preços mais baixos. As pessoas vão vender por menos, né? A partir do momento que essas taxas de juros voltarem a ficar controladas, voltarem a cair e o risco das ações começar a compensar de novo, as pessoas vão querer comprar e vai vir uma forte onda de compra e os preços das ações vão subir. Então, por isso que talvez seja um momento interessante para a gente estar investindo em bolsa. Exatamente ao contrário do que a nossa lógica tende a nos ludibriar aí, agora é um bom momento de compra, porque a gente está comprando com desconto. Mesmo que seja difícil, pareça que estamos num momento muito ruim e que é um momento para fugir da renda variável e aproveitar que a manada toda está vendendo e a gente vai junto com a manada para não ficar sozinho aqui nas ações, é exatamente o movimento contrário que deve ser feito. A gente deve pensar com inteligência, escolher boas ações que seguem lucrativas e que quando tiver um movimento reverso de compra, a gente vai ganhar nessa alta porque a gente pagou bem baratinho agora na renda variável. De qualquer forma, siga a sua estratégia de investimento, tenta fazer um balanceamento aí das suas ações, seus investimentos de renda variável e renda fixa. Se você tem uma estratégia, por exemplo, de 50-50, você vai reparar que agora a sua renda variável, se você tinha lá 50 mil em cada um, os seus 50 mil da renda variável devem ter virado aí 40, 35, e os seus 50 mil da renda fixa devem ter virado aí 55 mil, 60. Então você provavelmente está com a sua carteira desbalanceada. E o que a gente faz agora não é vender o que diminuiu aqui, é exatamente comprar para rebalancear e ficar de novo com 50-50, tá? Então tentar manter essa proporção, uma hora as ações vão voltar a subir, vão passar aqui e daí você compra mais renda fixa, né? E assim por diante. Não deixando de lembrar aqui, de pontuar que é bem importante, que a renda fixa está pagando prêmios excelentes. Então se você é um investidor de longo prazo que também investe em renda fixa, também é um bom momento para garantir produtos que pagam super alto. Então vai numa estratégia de investimento inteligente, não se desespera. Agora que você entendeu os motivos, né, as motivações da bolsa tá caindo, e entendeu também que não precisa ter desespero nesse momento, faça escolhas sábias, faça escolhas inteligentes que você não vai se arrepender, beleza? Espero que daqui a uns anos você volte aqui para ver esse vídeo, comente aqui embaixo que você comprou nessa época agora, fez bons investimentos, conseguiu adquirir aí boas ações e que você ganhou muito dinheiro com isso porque você comprou no momento de baixa. Compre na baixa, venda na alta. Pode parecer simples, mas é muito mais difícil do que parece na prática, porque o nosso psicológico pega muito, né? Mas todos os maiores investidores de todos os tempos, todo mundo que ganhou dinheiro de verdade em bolsa, dá essa dica. Eu já segui essa dica, estou seguindo ela há bastante tempo, já tomei várias quedas fortes, comprei nessas quedas e consegui ganhar dinheiro. Então, espero que você também tenha entendido como é que funciona o mercado, como é que é essa dinâmica do mercado, por que está caindo, e nos vemos no vídeo da próxima semana. Ao infinito e além, valeu, fui!